Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Tem um homem diferente aqui hoje, hein? Não tem não? Estranho. Primeiro vamos aos recados. Por favor, quem tiver com o celular ligado, ou desligue ou ponha no vibra, né? E vamos procurar manter silêncio antes, durante e depois da palestra, né? Para quem não conhece, temos aqui uma biblioteca lá na casa, muito boa, muitos livros, assuntos 1000 aí, porque é muito importante uma biblioteca. Aí vende livro e empresta também, tá? Nós temos aqui na casa o atendimento fraterno. O que seria esse atendimento fraterno? Às vezes uma pessoa não está muito legal, né? Fala, eu preciso de ajuda. É bom pedir ajuda, porque ficar guardando emoções não é legal. A gente vai se sufocando. E às vezes liberar a coisa ruim que tem dentro da gente é bom. Então nós temos todos os dias, todos de trabalho, de terça-feira, das 19h30 às 20 horas. É um atendimento, a pessoa vai lá, conversa, é encaminhado aqui aos passes e às vezes precisa de alguns passes, né? E vai se equilibrando. Quinta-feira, a mesma coisa, 19h30 às 20 horas. E aos sábados, nem hoje, das 5h30 até às 6 horas. Também temos cursos na casa. De quarta-feira, o curso é presencial às 14 horas. E às 20 horas, o curso é online, tá? É curso para conhecimento da mediunidade. Basicamente, aprender um pouco da obra de Kardec. Só um pouquinho, não precisa muito não. De segunda-feira às 20 horas também, nós temos o estudo do livro Nosso Lar. É interessante não só ler o livro. Às vezes a gente lê as coisas e passa assuntos despercebidos, a gente acaba nem percebendo, né? E no estudo, então é uma conversa, um vê uma coisa, outro vê outra, discute, né? E é muito interessante isso também. E o Nosso Lar é uma fonte muito rica de informações a respeito do que acontece conosco aqui, no nosso orbe, e depois quando passa para o lado de lá. Não é daqui para o céu, viu, gente? Não fica preocupado, não. Tem coisinhas na frente ainda disso. Temos aqui a evangelização infantil e pré-mocidade, todas as quintas-feiras, às 20 horas. E os recados. O que é que é hoje? Hoje é 20 horas. Então vamos à psicografia. Amai-vos e instruí-vos. Queridos irmãos, muito respeito devemos-lhes por tão belas palavras de Cristo interpretadas à luz da gloriosa doutrina redentora. Cristo nos deixou o seu verbo e sua obra. Conduzamos o seu ardoroso testemunho por nós, sua humanidade, ao âmago do coração, para que não o maculemos mais com as chagas do egoísmo. No entanto, o homem de bem faz nascer os escombros, a caridade que reluz sobrevivente da boa ação. Não importa a situação do mundo, importa a natureza dos próprios sentimentos nascentes em nosso espírito. A nós, o dever do restauro íntimo, ao próximo, a carícia da bondade. Não importa a maldade de uns, a crueza de outros, a ignorância da maioria. Importa é a nossa posição frente ao panorama que se apresenta ao mundo. Sejamos o gesto pacífico, não a trave ao inimigo. Sejamos o conciliador, não a brasa da maledicência.
A luz do Consolador prometido já brilhou. Não fechemos os olhos, são para enxergá-la, excelsa. Se o princípio libertador for traçado às letras fortes do Evangelho de luz, vamos seguir seu lema: amai-vos e instruí-vos. Essa mensagem é aqui da casa no dia 23 de julho desse ano. Hoje vamos ter a palestra com o nosso irmão Leandro, e antes disso, vamos fazer uma pequena prece. Então pedimos a Jesus que nos abençoe, que nos traga a luz da compreensão do seu Evangelho, a luz da esperança para que sejamos sempre melhores de ontem e piores de amanhã. Porque assim, Jesus, seguiremos os seus passos, seguiremos os passos daqueles que nos precederam, que procuram agora a liberdade de expressão do amor, de expressar a luz que vamos acolhendo em nossos caminhos. Obrigado, Jesus, esteja conosco e que sua luz possa brilhar com o nosso irmão Leandro. Que assim seja. Amados irmãos em Jesus, boa noite, boa tarde, não é? Que Deus continue nos abençoando, que Ele possa, através de Jesus, trazer o seu amor, a sua paz aqui até nós, não é? Iluminando nossos caminhos, nossos corações, vindo ao encontro das nossas aspirações, aquelas aspirações que vêm da nossa alma, do nosso coração, não é? Que Jesus, através da sua falange de espíritos benfeitores, pode ajudar a gente a alcançar esse amor, essa paz e esse sucesso dentro de nós, esse equilíbrio tão necessário, para a gente se erguer cada vez mais, para a gente se iluminar cada vez mais, para a gente sofrer cada dia menos, para a gente ser cada dia mais feliz em nome de Jesus, conforme Ele ensinou, conforme Ele explicou e conforme Ele exemplificou. Um dia, depois de tudo ter sido criado, um dia não, porque teve muito planejamento, né? Mas chegou um dia em que Jesus desceu entre nós e viveu encarnado entre nós, para que Ele mesmo nos trouxesse o exemplo e os ensinamentos. Do quê? Daquilo que Ele falou também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na realidade, às vezes quando a gente se distancia disso, a gente normalmente se perde, não é? Por quê? Porque Jesus, Ele é a própria personificação do bem, Ele é o próprio caminho. O caminho para quê? O caminho para essa iluminação, para essa evolução, né? E para essa felicidade. Então, quando perguntaram aos espíritos qual o modelo mais perfeito que a gente tem, é Jesus. Então, para a gente aqui na Terra não existe outro. E mesmo no universo todo, o nome de Jesus é muito respeitado. E Ele não é só o governador do planeta Terra, Ele é o governador de vários outros planetas também. Então, assim, é um irmão mais velho muito sábio e muito amoroso. Então, se a gente quer pegar nas mãos de alguém, se a gente quer seguir um caminho seguro para o nosso amor, para a nossa felicidade, com certeza absoluta é aquilo que Jesus explicou e trouxe para a gente esse tempo todo, principalmente quando Ele esteve encarnado entre nós, e até hoje Ele nunca nos deixou e nem vai deixar, né? É um compromisso dEle com a humanidade terrestre, de que Ele vai segurar na nossa mão até o último, né?
Então a gente brinca que às vezes, mesmo que a gente acreditar que seja o último, e com certeza a gente não é, ele vai estar lá para segurar, porque ele vai resgatar até a última ovelha, não é? A palestra de hoje, o tema é verdadeira pureza e mãos não lavadas. Quem que conhece aquela passagem que Jesus estava entre os fariseus, não é? E aí os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, contrariando as leis de Moisés, e aproveitaram para questionar Jesus, porque o tempo todo tentavam pegá-lo em erro, em contradição, não é? Essa passagem, ela está em Mateus 15, né, dos versículos 1 até o 20. A gente vai ler alguns aqui para exemplificar, tá? Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí lá no versículo 7, Jesus falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, né? Do que será que Jesus estava falando? A gente vai falar aqui na frente, né? Com certeza das aparências, né? Quanto a sociedade se preocupa com aparências, né? E na realidade, a gente sabe que a gente não pode viver de aparências, né? No outro trecho, no capítulo 23 do Evangelho de Mateus também, Jesus fala algo parecido. Ele fala assim, ó: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. Não é? Então você vê que Jesus chama nas duas ocasiões, e aqui em Mateus 23 chama duas vezes os fariseus, né, de hipócritas, porque é uma grande verdade, né? Se a gente fala uma coisa, mas pensa e sente outra, infelizmente a gente está praticando um ato de inverdade, né, e de hipocrisia, né? Não adianta a gente adornar, né? Como dizem por aí, dourar
dourar a pílula, né? Não adianta dourar a pílula. Não adianta a gente querer parecer uma coisa que não é. Pior ainda é tentar parecer uma coisa, né? Como a gente também já ouviu muitas vezes, o lobo vestido na pele de cordeiro, né? Parecer que quer ajudar e na realidade está procurando lesar os nossos irmãos, né? Eu não sei vocês, irmãos, que, como todos nós aqui estamos nessa caminhada, é tão complicado às vezes a gente, não que a gente seja bom, mas que a gente às vezes tenta acertar, e aí você vai nos lugares, aí você percebe que as pessoas estão só querendo lesar a gente, não é? Mas graças a Deus, a gente sabe da promessa de Deus que tudo isso vai passar. É muito importante que a gente se mantenha firme, não é? E correto nessas promessas para aumentar a nossa esperança e a nossa fé que isso vai passar. Porque a gente está buscando uma nova verdade, uma nova consciência e a gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar, né? Na realidade, aquilo que irmãos nossos fazem para nos lesar é algo que vai cair na conta dele, vai debitar na conta dele, né? É um débito na conta dele, é um débito que ele está contraindo, né? Então, de repente, a gente simplesmente deixar passar, até fazer uma oração, né? Para que Deus abençoe e ilumine a mente dele também, porque o ideal, quantos mais de nós acender uma luzinha dentro da gente, mais clara vai ficar toda a superfície, todo o astral do planeta Terra, que é o que a gente precisa para que a Terra faça esse salto aí de evolução, né? Então, o que acontece? A pureza no contexto judaico, ou seja, na época de Moisés, né, o que eles fizeram? Por isso que Jesus, aqui na passagem, ele fala sobre a lei dos homens e a lei de Deus, não é? Então tinha muita coisa na lei mosaica que era lei do homem e não de Deus. Até mesmo porque nossos irmãozinhos, ou seja, nós mesmos, naquela época, quando a gente viveu, na época de Moisés, a gente era muito mais arraigado na matéria, a gente era muito mais endurecido, muito mais incompreensível que hoje, né? Hoje a gente tem o mérito de estar buscando as coisas de Deus e, como diz a palavra, quem busca achará, né? Então a gente está achando, a gente está encontrando e a gente está se melhorando. Mas na época de Moisés, a gente era muito endurecido. Então, as leis, tanto é que foram dadas 10 leis, que são as leis divinas, ou os 10 mandamentos para Moisés, mas Moisés tinha mais 500 ou 600 outros mandamentos, que eram mandamentos de convivência. E um desses era lavar as mãos. Então, o que acontece? Eles ameaçavam como se fosse um pecado não lavar as mãos, né? Só que, o que acontece? Nossos irmãos, ou nós mesmos, naquela época, a gente levava isso muito a ferro e fogo. Então, na realidade, os mandamentos levados mais a sério é aquele que todos podiam ver, né? Então, era mais importante você lavar as mãos na hora de comer do que ter uma vida correta, não é? Uma vida com Deus, uma vida de melhora. Então, isso era muito importante. E Jesus, como grande mestre, que o maior mestre que já teve aqui na Terra, eu acredito que todo professor é assim, né? Todo professor é assim, ele não perde uma oportunidade de ensinar alguma coisa. Então, naquele momento que questionaram Jesus sobre lavar as mãos, que era uma lei e tal, ele aproveitou a oportunidade de mostrar, de retirar mais esse véu, né? E isso foi há 2000 anos atrás. Então, se hoje a gente ainda se pega se perdendo com esse véu aí, infelizmente a gente está um pouco atrasadinho, né? Porque isso, Jesus já tirou esse véu lá atrás, assim como Jesus tirou vários outros, né? Aquela ideia de um Deus punitivo e tal, Jesus veio para pregar amor, né? E ao longo da humanidade é isso que vem sendo feito. Existia uma época em que a gente acreditava em vários deuses, e aí veio Moisés para
explicar que existia só um Deus, não é? Aí depois, na época de Moisés, como a gente falou, nós éramos muito endurecidos, então tinham leis muito rígidas e se pregava um Deus do tipo olho por olho, dente por dente, um Deus rígido, um Deus que se irava, né? Porque nós naquela época precisávamos de regras mais rígidas, né? E aí veio Jesus falar com mais amor e tirar um outro véu, né? Mostrando que seguir as leis divinas e amar ao próximo, amar a Deus e amar o próximo é o suficiente para a gente seguir as leis de Deus, né? Então, eles seguiam rigorosamente as leis, né? Os fariseus. E isso estabelecia muitas práticas externas, como a gente falou, não é? Entretanto, como a gente falou, Jesus aproveitou para falar isso, né? Que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e intenções é que efetivamente podem contaminar a gente, não é? Porque esses vêm do coração, esses vêm do nosso pensamento, esses vêm da nossa alma, esses vêm da nossa imperfeição que a gente precisa cuidar. E por quê? Porque eu acho que todos nós aqui queremos uma vida mais feliz, mais equilibrada, não é? Com menos sofrimento. E é dessa maneira, não tem outra maneira, né? Eu até ia começar a palestra falando assim: será que mais uma vez vão falar que o caminho certo é o caminho do bem? Será que mais uma vez vão falar de caridade? Será que mais uma vez vai falar de reforma íntima? Será? Será. Mais uma vez nós vamos falar tudo isso de novo. Porque não existe outro caminho, né? Fazer o bem é seguir as leis de Deus. E toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, a gente se afasta de Deus. E Deus é a nossa fonte criadora. Tudo que se afasta da fonte, uma hora desliga, né? Veja o celular, o carro elétrico e outras coisas. Acabou a pilha, afastou da fonte, a gente vai apagando, né? A gente vai apagando, porque a gente é muito mais forte perto da nossa fonte. A gente é muito mais completo perto da fonte. A gente pode fazer igual o nosso irmão, né? O filho pródigo, e ir se afastando. Mas chega um momento que a gente percebe a necessidade de voltar. Longe de Deus aparece um vazio, longe de Deus aparece fome, não é? Longe de Deus a gente se sente desamparado. Não tem como desligar, não é? A criatura do Criador. Só que Deus, na sua infinita bondade e justiça e respeito por uma das coisas que o Espírito tem de mais caro, que é o livre-arbítrio, ele deixa a gente tentar. Então, qual a diferença? A diferença é a nossa vontade. Em quanto tempo eu quero fazer essa jornada? Em quanto tempo eu quero fazer essa transformação? Quanto antes eu quero estar mais pleno, não é? Quanto antes eu quero sair da situação de ajudado e passar para a situação de ajudador? O quanto antes? Só depende de nós. E aí, essa passagem do Evangelho é muito importante, não é? Sobre a verdadeira pureza do nosso coração. Porque efetivamente, só com palavras, só com atitudes externas, isso não vai acontecer. E é realmente um grande chamado para as nossas vidas. A gente pode atender ele hoje, amanhã ou depois, mas em algum momento a gente precisa atender esse chamado. Se a gente percebe, né, e a gente tem irmãos aqui que trabalham na área da saúde, e a gente sabe de irmãos que trabalham inclusive na área de pacientes terminais, né? A gente já falou isso em outras oportunidades. Tem um filme bonito, muito bonito na Netflix, chama Padre Johnny. Padre Johnny é muito bonito, né? E ali mostra um jovem que transforma a vida com a ajuda do padre, né, do sacerdote, porque ele teve contato direto ali com a morte. Era uma clínica de tratamentos paliativos, então as pessoas que iam lá já era, não é só para o tratamentozinho final, porque já estavam com os dias contados, né? Então, quando a gente se depara com essas dificuldades,
E no leito de morte, normalmente, ninguém fica. Normalmente, né? Tem irmãos nossos com assunto para tudo, né? Mas 99% dos nossos irmãos, no leito de morte, o que ele sente falta, né? Daqueles momentos que ele devia ter passado mais perto da família, mais perto dos pais, mais perto dos filhos, dos netos, né? Aquela festa que ele não foi, aquela confraternização que ele não participou, não é? Aquele almoço em família porque estava brigado com um, porque estava brigado com o outro. A gente se arrepende dessas coisas, de coisas pequenas e de coisas que no dia a dia a gente não dá muito valor, não é? Então a busca por essas coisas maiores, com verdade, é que vai fazer a gente não ser assim superficial, não é? Inclusive essa palavra não é uma palavra nova, mas quantos aqui já leram um livro mais de uma vez ou já assistiu um filme mais de uma vez? Tudo que a gente lê, e isso era nosso irmão Marquinhos, né? Deve estar falando lá no plano astral, mas ele falava aqui, né? Tem palavras que a gente já ouviu 30 vezes e cada vez que você ouve ela tem uma nuance diferente, assim como um filme ou um livro que a gente leu ou assistiu mais de uma vez, né? Qual que é a responsabilidade ou a mensagem dessa palavra aqui hoje? A gente fazer essa reflexão. Existe um momento que efetivamente não é que a gente vai virar beato, não é? Mas existe um momento que a gente precisa escolher o que realmente faz diferença na nossa vida e o que a gente vai abraçar. Como eu falei, na hora do leito de morte é que a gente percebe o que realmente tem importância, mas já pensou que bênção, que maravilha se a gente vivesse a vida inteira dando importância a esses pequenos momentos, não é? Então, qual que é o conceito espírita da verdadeira pureza, né? Na visão espírita, entendemos que a pureza verdadeira está diretamente relacionada aos sentimentos e às intenções que vibram em nossa alma. Allan Kardec, ao analisar esse ensinamento no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, destaca que o espírito encarnado deve buscar a transformação moral, superando os defeitos e vícios que carregamos de vidas passadas. Para o espiritismo, as práticas exteriores como rituais religiosos só têm valor se estiverem alinhadas à renovação. Então não adianta, né? Tanto é que no espiritismo não tem rituais religiosos, não tem paramentos, não tem nada disso, não tem vela, não tem incenso. Muitos de nós somos espíritas, somos espiritualistas, esotéricos, mas no espiritismo não, né? Então fica ao gosto de cada um, mas no espiritismo não. Por quê? De novo, a gente sabe que não é o externo que comanda o interno, é o interno que comanda o externo. Por isso que toda hora se fala de reforma íntima, porque não adianta reformar nada do lado de fora se a gente não se reformar por dentro, né? E é muito importante que a gente conheça verdadeiramente os nossos talentos, né? E as nossas virtudes e as nossas mazelas, né? Porque todos temos. E aí é importante a gente trabalhar. Quinta-feira a gente estava conversando aqui do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo chama Sedes Perfeito. Então, se a gente quer ser feliz, é fácil, é só ser perfeito, né? Se quer ser feliz, é fácil, é só ser perfeito. Agora, a gente tem que pegar isso como um desafio, né? E não como uma coisa inalcançável. Jesus veio provar que é possível e ele falou: vós sois deuses e farão o que eu fiz e muito mais. Então, a gente já tem esse aval de um grande mestre, né? E aí a gente precisa acreditar e pegar como um desafio. Agora, se a gente for deitar hoje e quiser acordar amanhã como um Jesus Cristo, a gente vai se decepcionar muito, porque isso não vai acontecer, né? Esses dias eu recebi um link, até passei para o pessoal da casa, tem um link onde dá para baixar 412 livros do Chico Xavier de graça em PDF.
Aí eu estava analisando a grande diferença, né? Pelo menos entre mim e o Chico Xavier, né? Ele escreveu mais de 450 livros. Eu nem li os 450. Ele escreveu, eu nem li. Olha a diferença. Agora, quando o Chico Xavier desencarnou, foi o próprio Jesus que veio buscar ele. Eu não posso querer isso para mim. Ele escreveu, eu nem li. Olha que vergonha. Não é. Eu falei, meu Deus do céu, ele escreveu mais. Dizem que se somar tudo mesmo dá uns 500 livros. Ele escreveu 500. Então assim, coitado do Leandro, ele vai acordar amanhã sendo um Chico Xavier? Não vai. Mas aí é a piadinha que a gente fez na quinta-feira, né? É um objetivo tão grande que como que a gente consegue? Digamos que a gente fosse caçar na África, para comer, hein, gente? Não estou pregando violência aqui, não. Para comer, caçar para comer. A gente precisa comer, vai lá caçar. Mata um elefante. Como que uma pessoa sozinha consegue comer um elefante? O Manuel não vale que ele já sabe, já. Como que uma pessoa sozinha consegue comer um elefante? Um pedaço de cada dia, vai. Não é? Vai demorar o quê? O Manuel fez as contas, uns 3 anos, né, Manuel? Entendeu? Mas é um pedaço de cada dia. A nossa evolução e esse objetivo que a gente tem de ser perfeito é um pedaço de cada dia. A gente precisa começar por aquele defeito que mais incomoda a gente. Ou, de repente, deixar o defeito mais difícil para depois. Mas começar pelos pequenos. E é um por dia, um por semana, um por mês. Isso é a reforma íntima, é o que propõe. É o que propôs Santo Agostinho para a gente também. Em todo final do dia, a gente pensar em todo o bem que a gente fez, em todo o bem que a gente deixou de fazer, e no mal que a gente fez, e no mal que a gente deixou de fazer. Evoluir dá trabalho. Evoluir dá trabalho. Né? É por isso que às vezes a gente gostaria que fosse, mas não é. Né? Se fosse para ser assim, Deus tinha criado a gente perfeito. Né? Se Ele criou assim, Ele não podia ter criado perfeito? Né? É isso. Né? Então, o que contamina a nossa alma? Pensamentos e sentimentos negativos. Como é que a gente pode comer uma comida estragada e achar que vai fazer bem? Vai dar piriri, não vai? Então, se a gente ouve, fala e sente coisas ruins, vai dar piriri na alma, né? Vai dar piriri no espírito. Então, uma comida ruim nunca pode fazer bom. Jesus nos convidou a comer do pão da vida e beber da água da fonte viva, e não coisas estragadas. Nós estamos num estágio que é muito difícil a gente falar, olha, eu vou comer só comida natural, né? Só comida viva, eu não vou comer carne, é difícil, não é? Aquela picanha às vezes fica martelando na nossa cabeça, às vezes, não fica? Né? Mas aí você fala assim, ó, vou comer hambúrguer ou picanha ou sei lá o que, uma vez no mês, né? Agora, se comer todo dia é complicado, né? Então, é uma questão da gente ir se trabalhando até chegar um dia, né? Dizem as pessoas que já eliminaram o açúcar da dieta que depois você não sente falta, né? Porque o açúcar vicia, né? E depois de um tempo que você eliminou o açúcar, você não sente mais falta. Inclusive tem gente que depois que eliminou mesmo, nem gosta mais de colocar açúcar nas coisas. Então, a reforma íntima é mais ou menos assim. No início, você quer e faz. O Genésio falou disso quinta-feira. No início, você quer algo ruim e faz. Depois, você quer, mas não faz mais. Então, a reforma nem começou. Quando a gente quer e não faz, a reforma se iniciou. E quando a gente nem quer mais, aí a reforma está concretizada. Assim é a caridade, que inclusive está falando aqui no texto que a gente trouxe, como um dos remédios para que a gente tenha o coração mais puro, é a caridade. A caridade, dizem os nossos amigos espíritas, que a caridade um dia vai ser na nossa vida como
piscar os olhos e como respirar. Quem que aqui pensa em piscar o olho? Alguém fala, vou piscar. Opa, passou 2 segundos, vou piscar de novo. Né? Respirar. Se a gente tivesse que pensar para respirar, muitos de nós já estavam mortos, né? Porque a cabeça pensa tanta coisa que ia esquecer de respirar, né? Mas já é um atributo do Espírito. O Espírito a gente aprendeu ao longo da nossa evolução. Por isso que a gente respira, pisca sem pensar e o coração bate sem pensar também. Já pensou se a gente tivesse que ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2? Já pensou? Né? Então, a verdadeira caridade é assim também, os Espíritos explicam para a gente. É como respirar, entendeu? Quando aparece a oportunidade, você já fez. Né? Hoje eu fui ver a apresentação do meu filho na escola, aí eu vi um carro parando, aí só depois que eu vi que tinha uma pessoa do lado de lá da rua com deficiência visual, né? E essa pessoa desceu do carro, atravessou a rua, parou o carro, atravessou a rua e foi lá perguntar se a pessoa precisava de ajuda, atravessou em 2 ruas e deixou onde a pessoa queria, depois entrou no carro e foi embora. Falei, olha que coisa interessante, é digno de menção mesmo, porque infelizmente a gente não vive num mundo que parece que as coisas estão cada vez piores e que boas atitudes não existem, mas existe, né? Eu vi isso hoje de manhã e eu falei, poxa, que bacana, né? Eu não fui lá que eu vi depois da mulher, né? eu acho que eu teria ido, né? Mas foi muito legal, parar o carro, sabe? Ela estava no banco do passageiro, parou e foi lá ajudar a pessoa que precisava de ajuda lá para atravessar a rua, não é? Então, gente, a verdadeira pureza é uma questão de transformação moral, não é? Através das nossas múltiplas reencarnações, a gente tem a oportunidade de aperfeiçoar e corrigir nossas más tendências. Como que a gente corrige as más tendências? É como um vício. A gente só corrige quando a gente admite que tem. Né? Por isso que é tão importante a gente se conhecer. Ninguém aqui é perfeito, a gente não tem que ter vergonha disso. Ninguém é perfeito, senão a gente não estava aqui. Então, é muito importante a gente reconhecer onde. Poxa, eu estourei aqui, estourei ali, não precisava, não foi bom, que é aquilo também que a gente falou de, no final da noite, a gente fazer, não é? Uma retrospectiva de como foi o dia e dar uma avaliada, né? E é óbvio que nosso objetivo final é a iluminação total da nossa consciência. Isso vai acontecer como? Por meio da prática do bem, do perdão, da compreensão e do esforço constante em melhorar nossos pensamentos e atitudes. Né? A gente evolui quando? Quando a gente abandona o egoísmo e a vaidade. Né? O orgulho, substituindo-se pela simplicidade, pela bondade e pela caridade. Como que a gente pode aplicar isso? Como que a gente pode fazer para aplicar de forma prática isso no nosso dia a dia? Vigilância e autoconhecimento. Né? O primeiro passo é conhecer a si mesmo. Né? Conheça-te a ti mesmo. Né? Como recomendou Santo Agostinho, fazer uma análise diária, como a gente falou. Não é? Avaliando se a gente está agindo de acordo com os princípios evangélicos. A reforma íntima, a gente já falou também, né? A cada dia nos empenhar em ser mais compassivos, menos egoístas e mais solidários. E a caridade, como a gente já havia falado também, né? A frase fora da caridade não há salvação, é o lema do Espiritismo, mas poderia ser lido também fora do amor não há salvação. A caridade, segundo a gente estuda aí, a caridade é basicamente o amor em ação. Caridade é amor em ação. Então é isso, irmãos. A verdadeira pureza não está nas mãos lavadas, mas na alma limpa, nos pensamentos elevados e nas ações guiadas pelo amor.
Tá? Eu trouxe um texto rapidinho, queria ler para vocês rapidinho para a gente finalizar, só para dar uma ilustrada aí no que a gente leu. É um texto do Emmanuel que o Chico Xavier psicografou e fala sobre a pureza de coração. Tá? Não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muitas vezes, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam linho alvo carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergonhando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Não basta a afeição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremos-nos de que o Senhor se referia à pureza do coração, em Mateus 5,8, e procuremos cultivá-la conosco em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos, que inspirados nele não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, introduzindo-nos a cooperar na exaltação de seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Obrigado, irmãos. Boa noite. Azul. Eu estava aqui pensando, hoje é dia 21, Dia Internacional do Alzheimer, né? Então agora nós vamos fazer uma prece e quem tiver um parente, um amigo, um conhecido que esteja passando por esse problema, por favor, tente mentalizar essa pessoa, esse irmão, para que, através da prece, possamos chegar até eles, trazendo um pouco de carinho, de afeto e de amor, porque eles precisam. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre todo carinho, toda a paz, mostrando a nós, Senhor, a necessidade, a reciprocidade
da caridade, do afeto, do carinho, para que amanhã sejamos mais felizes, melhores, no cumprimento das nossas jornadas, que possamos enfrentar as dores, as tristezas com alegria, com vontade de superar a nós mesmos, porque o nosso passado, Jesus, ainda está presente no nosso presente. Por isso, Jesus abraça-nos. Como nós queremos abraçar tantos outros irmãos. Que assim seja. Graças a Deus.